Olhe à sua volta. O mundo não é só o que você vê. As coisas não são apenas o que aparentam ser. Existem muitos medos, sensações, emoções, memórias que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. É a dimensão subjetiva. Reconhecer sua presença pode fazer toda a diferença. E se o tempo não existisse? Nos vemos antes do sono. Fazemos reunião quando der fome. Te encontro depois da sede. Já pensou como seria? Será que dá para viver sem orientação? Maria orienta seu tempo pelas marés. Tem dia que a gente vem 6 horas da manhã. Aí no outro dia a gente já vem 6h40. E assim vai aumentando. Até chegar uma hora que dá 4 horas, 5 horas e não dá mais pra gente vir. A gente vai esperar outra maré que chega de manhã de novo. De uma pra outra é 40 minutos. Sempre dá pra gente fazer o serviço de casa e vir pra cá. Quando é de manhã, muito cedo, a gente tem que fazer à noite. Aí no outro dia vem pra cá, porque a gente vem e tira o marisco. Quando chega em casa ainda vai cozinhar, vai catar pra poder revender. Corre quanto tempo, porque daqui a pouco ela sobe de novo e a gente fica sem pescar. Minha vida é assim. Eu faço tudo de acordo com a maré. Jorge Célio orienta seu tempo pela distância de 100 metros. O meu tempo agora no stand é 10 segundos e 34. O tempo pra mim é o meu inimigo, entendeu? Para outras pessoas não. Eu fiquei 2 anos para baixar um segundo. Um segundo você pode ganhar e um segundo você pode perder. Um segundo pra mim vale muita coisa. Carla orienta seu tempo por relógios diferentes. A minha orientação, ela é sempre, a primeira coisa, são os meus clientes. Quais são os horários dos meus clientes? Então eu sigo essa prioridade na minha orientação do tempo. Então significa que às vezes eu estou às 3h30 da manhã aqui no computador, porque é a hora que o chinês, se naquele momento estiver fazendo uma exportação para a China, eu preciso estar falando com o meu cliente na China, eu estou aqui com o computador ligado funcionando às 3, 4 horas da manhã. Eu falo com a China, eu falo com a Rússia, eu falo com Singapura, com Paris, eu falo com o norte da Inglaterra, eu falo com o mundo inteiro. No mundo globalizado, o tempo, ele é... O que é o tempo? Ele é instantâneo, quer dizer, ele não obedece essa regra. Não, às 8 da manhã o nosso escritório abre, às 5 está fechando. Não, eu estou numa atividade globalizada, significa que o tempo perde essa importância. O relógio, o sol, a maré, a distância. A cochilada de Luiz levará A, 10 minutos, B, 150 respirações, ou C, o aumento da sombra da árvore em 5 centímetros. Quando dividimos o tempo, também o criamos. Me orienta através de calendário, através de relógio. Sigo muito relógio. Não me ligo em tempo. Eu também não uso relógio. Eu memorizo ou também eu faço anotação para saber, né? Através de símbolos, que os símbolos me marcam bastante. Tivemos agora o enterro de Arraes, certo? Aí me recordou 86, a Nova República, tudo, entendeu? Cada perfume que eu já usei marca um tempo da minha vida. Os fatos atuais me levam ao passado. Pô, um cheiro de pipoca doce, assim, cara passa, eu já lembro de quando ia no parque, quando era criança, ou então uma música que toca, tu já lembra daquela namorada que teve? Lembro da primeira máquina digital que eu tive, que não tinha nem megapixel. Então tem algumas coisas assim, a tecnologia é um índice pra mim de tempo. São várias coisinhas que fazem te lembrar disso, daquilo que já passou, assim. Inventamos o tempo. Mas como é que se decidiu o tempo exato de chegar, de sair, de entrar na escola, de casar, de assar um bolo? Dá pra controlar o tempo? Ou será que o tempo é que controla a gente? Nós trabalhamos 24 horas, dividimos isso em 3 turnos,
na área industrial. Primeiro turno eles começam às 7h42 às 16h02. O segundo turno entra às 15h57 às 0h01. E o terceiro turno entra de 0h01 às 7h46. Se eu passar disso aí 1 minuto, aí eu vou perder. Se a gente chegar atrasado, a gente perde sexta e perde prêmio. Se você é assíduo e pontual, você tem uma premiação. Você se organiza em casa e organiza seu horário em casa e horário de trabalho. Tem que dar uma aliviada no pessoal para poder ter essa rigidez toda no profissional. Eu sou pontual mesmo, já chego às vezes meia hora antes. Tento sempre me esforçar para cumprir aquilo que a empresa determina, que é o horário de chegada e de saída. Na média, 8, 9 horas, 10 horas. Final de semana puxa mais um pouquinho. Entendeu? Então sobra muito tempo para eles ainda. Tem semana aqui a gente trabalha muito, às vezes se cansa muito, tem pouco tempo para dormir, tem pouco tempo para filho da gente, para a família. Eu chego e digo, eu atrasei por isso, isso e isso. Se eu não tenho argumento, a pessoa chega, me reclamou do horário, eu fico lá de baixo da cabeça, porque eu tô errado. Semana passada, mesmo gerente falou pra mim, mais uma vez que eu chegar atrasado, eu vou ter 3 dias de suspensão. Esse é o casamento de Bruna e Vladimir. O tempo de ser solteiro passou e começa o tempo como casal. Será que só eles são afetados por esse ritual? Antes você vê a tua filha de uma forma diferente, você vê só a tua filha. E quando ela casa, você começa a ver os dois. Agora, fala em Bruna, tem que associar o Vladimir junto, não é só ela, agora é um casal. Nunca chamando só a Bruna, falando, aquele negócio de encher o saco, você vai. Não enche, porque agora sabe que tem uma segunda pessoa junto com ela. A sociedade, eu acho que pra ela parece, poxa, a pessoa é casada, tem família e tudo, dá essa falsa impressão que a pessoa é mais correta, é mais, não sei. Eu acho que a sociedade cobra, né? Quando você não tem um título. Esse é um bar mitzvah judaico. Dan tem 13 anos e passará a ser considerado um adulto depois desse ritual que envolve toda a comunidade. Me senti mais responsável, passei a entender a minha religião através de um outro ponto de vista. É uma conquista dele, da gente manter a tradição judaica para ele. E entre os amigos, assim, como essa é uma época que todo mundo também está fazendo bar mitzvah, virou mais uma mudança geral, entendeu? Quando a pessoa tá de luto, tá? Se você não tem 10 pessoas durante homens adultos que já tenham feito bar mitzvah para ouvir essa reza do luto, ela não é válida. Tem uma série de coisas na religião desse tipo. Então, a pessoa que já fez o bar mitzvah é muito importante na comunidade. Tanto para os meus pais, minhas irmãs, quanto até para os meus avós, deles verem que eles fizeram bar mitzvah, os filhos deles fizeram bar mitzvah, agora os filhos dos filhos dele estão fazendo bar mitzvah. No candomblé, a feitura de Iaô é o rito em que o orixá é fixado na cabeça do filho ou filha de santo. Ele representa o nascimento de uma nova personalidade que terá papel fundamental nas festas e rituais da casa. No candomblé, inclusive, tem um termo que as pessoas falam, seu tempo não é agora, né? Sempre tem o tempo certo, o tempo de você iniciar. A gente acredita que o orixá nos escolhe, né, para aquele momento e para aquela hora. Começa a se preparar o Iaô para ele entrar em transe. Ela renasce e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Após o orixá dar nome, aquele santo traz os outros convidados para assistir. De uma certa forma afeta todo mundo, porque um Iaô, né, ele passa a ser um integrante, um alicerce, um elo daquela corrente da casa. E de uma certa forma ele acaba se envolvendo com todas aquelas pessoas. Começa um novo tempo, uma nova fase, um novo momento, não só para ele, mas para a casa também, que tem um novo adepto, né, iniciado, né, que de fato oficialmente faz parte dessa sociedade. O casamento, o bar mitzvah, a feitura de Iaô, são rituais de passagem que afetam um conjunto de pessoas, permitindo uma percepção coletiva de um antes e depois. Pense um pouco no seu tempo, no que te orienta. Às vezes o tempo passa para todos. Às vezes o tempo passa só para você. Essa é a Cacá. E esse é o André.
Hoje eles fazem aniversário. É uma comemoração de uma passagem do tempo, né? É mais uma etapa que eu atingi na minha vida. Eles querem meu bem, mas o significado pra eles não é o mesmo pra mim. Comemoram, né? Mas não é a mesma coisa. Eles estão mais velho, agora com 18, responsabilidade, coisa assim. Eu vou estar me sentindo assim mais ampla em conhecimentos. Quero completar muitos 30, muitos 15 ainda. Mas será que o tempo de André e Cacá não faz parte de um tempo maior? Em geral, os historiadores se dividem pelos seus marcos, não é? Eles ficam disputando qual é o marco do processo histórico. Mas essa opção pelos marcos, ela traduz diferentes formas de pensar a organização do tempo na história. Porque os marcos o que são? É a instauração de um novo tempo, não é? E o fim de outro tempo. A experiência do tempo da história tem várias dimensões. O tema da morte do Vargas, do suicídio de Vargas em 1954 no Brasil. Claro que isso é um marco político importante e que marca toda a sociedade. Mas a vida dessa sociedade é afetada de modo diferente, porque nem todo mundo na sociedade vive do mesmo jeito, não é? Então, para uns, a morte do Vargas pode ter sido um marco mais, digamos assim, divisor de águas, não é? Para outros, menos significativo. Segundos, horas, marés, dias, noites, tempo de plantar, tempo de colher, passado, presente, futuro. Como escolhemos nos orientar e como construímos nosso tempo faz parte da dimensão subjetiva. Um baobá vive até 6.000 anos. Quando esse aqui nasceu, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, mas ele, o baobá, nem notava. Algumas borboletas vivem apenas 10 dias. Essa não estará aqui no final do mês. A expectativa de vida de um brasileiro é de 71 anos. Regina Yolanda já tem 77. Será que para Regina o tempo mudou ao longo dos anos? O tempo, ele me parece cada vez mais rápido e que eu preciso aproveitar. Eu vi na minha família, nas pessoas mais velhas, que todos, no máximo, chegavam aos 80 anos. E como eu já estou com 77, eu digo, tem que ser rápido, 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 rápido. E eu me lembro que meu pai, à noite, essa é a imagem que eu guardo sempre. Não foi tão cedo assim, porque eu já tinha uns 9 anos. Mas era aquele rádio que ele ouvia toda noite, a comunicação com o estrangeiro para acompanhar a guerra. Engraçado. Máquina, me entender mesmo com máquina, só uma, máquina de costura. Gostava muito de fazer, tinha uma maquininha fantástica que costurava até couro. Eu nunca fui assim muito especialista em bicicleta, mas adorava, gente. As bicicletas estão aí embaixo. Tem uma que eu tenho desde 7 anos de idade. O que eu gostaria era de voltar a andar de bicicleta. Pronto, para dizer exatamente. Não voltaria mais nada. Essa é Bárbara, que acabou de fazer 5 anos. Ou seja, uma mão cheinha de dedos. Será que Regina e Bárbara experimentam um tempo da mesma forma? Os segundos durante um assalto podem passar muito devagar. Podem demorar horas. As horas durante o namoro podem passar muito rápido. Podem demorar segundos. E se pudéssemos acelerar o assalto e ficar namorando para sempre? Mudando como percebemos o tempo, mudamos também o próprio tempo? Aliás, será que o tempo realmente existe? Do ponto de vista da psicologia, o que é a percepção do tempo? A percepção do tempo, basicamente, é uma percepção de duração. O tempo, ele não existe em si, mas ele existe enquanto você experimenta
o acontecimento. Isso está intrinsecamente ligado com a memória, porque se você não experiencia a coisa, ela não existe para você e, portanto, o tempo, aquele tempo não pode ser computado. O tempo passou a ficar, para mim, muito mais veloz, mas de uma velocidade assim que quase que eu não dou conta, porque eu acordo de manhã e o dia já acabou. Eu percebi que pessoas muito mais jovens também estavam dizendo que não dava tempo. Talvez o que esteja acontecendo hoje, que a gente tem a impressão de que o tempo está indo muito mais rápido, muito mais veloz, é porque a gente faz muito mais coisas, é porque o dia é muito mais cheio de acontecimentos, o espaço entre os eventos, acordar e dormir, ele ficou preenchido por muito mais coisas, ou de fato está acontecendo alguma coisa no mundo físico que o tempo está mais curto e nós não estamos percebendo direito, não estamos metabolizando. O que é essa mudança? A Terra está rodando mais depressa, a minha memória que não está boa? E o tempo futuro? O fascínio pelas experiências que ainda não aconteceram tomam muito de nosso tempo. Por que será? Eu acho importante você nem lembrar. O que passou, deixa para trás. Todo mundo que quer ter uma resposta está preocupado e está atuando no presente. As pessoas buscam muito, hoje em dia tem muito interesse pelo futuro, né? Óbvio que ela está tentando planejar um futuro, mas tudo que se processa no presente. O futuro é o agora. No caso de futuro, eu respondo só a Deus permite. Porque eu acredito que ninguém aqui sabe do futuro de ninguém. Eu acho que o futuro é o dia a dia que a gente vai vivendo. As pessoas que vêm em busca mais disso, vêm em busca de algo. Não somente em parte financeira, amorosa, como vêm em busca também de um futuro. Por que tanto fascínio pelo futuro? Justamente porque é uma curiosidade, saber se as suas metas vão se cumprir ou não. A instabilidade faz com que as pessoas venham em busca de um conhecimento mais seguro. O que você faria com o seu tempo se soubesse que ele iria acabar? O que isso mudaria em sua vida? Passei ao total 3 meses internada. Desses 3 meses, uma média de 1 mês na UTI. Em 2 meses foram realizadas 5 cirurgias. Cheguei a um grau em que não se tinha muito mais o que fazer por mim. Eu voltei à vida, ou seja, eu nasci de novo. Essa mudança veio para me ajustar no tempo e ajustar nos meus valores. O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu estava fazendo com a minha vida? Eu mudei algumas coisas, algumas prioridades. Ter um tempinho para dormir mais, ter um tempinho para ler outros livros que não seja da área de saúde, ter um tempinho para brincar com meu neto, ter um tempinho para viajar, mas namorar, né, sem a responsabilidade. Não estar preocupada se isso aqui vai correr ou eu simplesmente deixá-lo correr, mas fazer o meu próprio tempo. Então eu vi que o meu tempo, ele aumentou. A gente tem que saber que todos nós vamos um dia. Agora o que a gente tem que fazer é aproveitar esse nosso tempo. As memórias, ansiedades, sentimentos que alteram o tempo que percebemos fazem parte da dimensão subjetiva. Quanto vale sua hora? Nos séculos XVIII e XIX, as jornadas de trabalho na Europa alcançavam até 16 horas sem descanso semanal.
No Brasil não foi diferente, e no início do século XX, o movimento operário começou a organizar manifestações e greves para garantir alguns direitos. Hoje, a Constituição brasileira estipula uma jornada de 40 horas semanais, pagamento especial para horas extras, entre outros. Tempo é dinheiro? Eu ainda não parei para pensar. O meu trabalho vale, eu acho que está valendo R$5,50. Quanto vale? Não muito. Porque eu sou professor. Vale muito no sentido de obter lucro, né? Agora, pessoalmente, eu acho que vale muito. A minha é super valiosa e pouco remunerada. Então, para mim, acho que cada minuto desperdiçado não tem como tu recuperar no outro dia, né? Hoje, a tecnologia avança para ganharmos mais de nosso tempo de volta. Será? Com o liquidificador, economizamos 20 minutos para bater uma vitamina. Com o telefone celular, podemos demorar 48 horas a menos para encontrar alguém. Com a internet, poupamos 15 horas para enviar um comunicado. Mas o que acontece com esse tempo que a gente ganha? Será que ele é mesmo nosso? No dia, eu não tenho tempo para mim. Só à noite quando eu vou dormir. Quando a gente se desliga do tempo. Eu passo mais tempo no trabalho. Eu só fico em casa só no final de semana. O meu tempo são as 6 horas que eu durmo. Passa rápido trabalhando, passa rápido fazendo alguma coisa prazerosa. Mais rápido aos domingos. Parece que ele é mais curto. Quando eu vejo, já acabou. Eu só tenho tempo para mim mesmo em casa, né? Que aí eu cuido da minha casa, lavo roupa, passo roupa. Caminho, fotografo, leio muito, assisto DVD. Quando eu consigo ter tempo livre, eu gosto de parar e refletir. Há anos, os funcionários da Senco, uma empresa de compressores em São Paulo, fazem seus próprios horários, discutem com os chefes sua carga de trabalho e tiram sonecas nas redes da empresa. Essa ideia de ter horário fixo nós já não temos há uns 20 anos, pelo menos. Eu, particularmente, nunca ouvi nenhum superior chamando a atenção de um subordinado com relação ao horário porque ficou mais tempo aqui ou porque saiu para ir ao banco e ficou mais tempo fora no horário de almoço. Eu não tenho essa preocupação. Posso sair mais cedo ou entrar mais tarde no horário de trabalho, que não tem preocupação a ter que bater cartão, esse lance todo. Isso ajuda muito. Com essa ideia de que tem uma liberdade de tempo, as pessoas se tornam mais produtivas, porque é possível você colocar alguém 10 horas num posto de trabalho, ele fica olhando para o computador, fazendo cera ali, e você imagina que ele trabalhou todo o tempo e não trabalhou. Eu acho que cria assim uma responsabilidade a mais que você toma conta da situação. As pessoas podem, por exemplo, trabalhar no sábado e não vir trabalhar na segunda. Por você ter essa liberdade, você acaba se cobrando mais. Ela tem objetivos. Se ela está atingindo os objetivos dela, então está tudo certo. Aqui é diferente. Praticamente você escolhe o que você vai fazer dentro daquilo que tem que ser feito. Não é o tempo que é dinheiro. Talvez para algumas pessoas seja. Para alguém que vende horas de consultoria ou qualquer coisa assim. Mas para o resto, o que interessa são os resultados, né? Dinheiro vem do resultado. Na Itália, todas as cidades com mais de 30 mil habitantes têm uma Secretaria do Tempo para adaptar o tempo da cidade às necessidades de seus habitantes. Por exemplo, as escolas recebem as crianças entre 8 e 9 horas e não em um horário fixo, facilitando assim a vida dos pais. Fui executivo durante 28 anos de uma grande empresa multinacional, né? E a partir de 1998 me aposentei, né? Durante os primeiros dias eu fiquei perguntando para mim mesmo, o que eu vou fazer, né, na verdade, né? E eu adorei a resposta quando eu comecei a pensar que eu adorava matar aula. Eu era um bom aluno até, mas eu adorava aqueles momentos de matar aula. Eu comecei a matar aula o tempo todo. Mas mudou o tempo que eu comecei a dedicar às coisas que realmente eu gostava na vida. Se você se aposentar e não ama e deseja sua mulher, não se aposente. Certo? Porque isso é fundamental. Se você não ama e deseja estar com seus filhos, não se aposente, porque senão você vai ter um inferno.
a minha qualidade de vida é muito melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, você só consegue perceber isso depois que acontece. Qual tempo é mais importante? Foi durante seu tempo livre como funcionário público em Berna que Einstein concluiu que o tempo não é o que parece. Para ele, nossos corpos funcionam como máquinas do tempo. Quanto maior for sua velocidade, mais longe se vai para o futuro. Claro que a gente nem percebe isso no dia a dia, mas se alguém conseguisse correr em volta do quarteirão a 1 bilhão de quilômetros por hora, pularia 10 ou 20 anos para o futuro. Tempo perdido, tempo rei, tempo que se foi, tempo que virá. Muitos valores, interpretações, desejos e anseios estão presentes na forma como a gente percebe, aprende e constrói o tempo. É a dimensão subjetiva que modifica a nossa vida e a forma como vemos o mundo. Que tal falar mais sobre isso? Você pode não saber, mas tem gente pensando neste assunto. E faz toda a diferença. Muita gente apressada, atrasada, pontual, correu contra o tempo para fazer esse programa dentro de um cronograma que tentou organizar o tempo de produção. Agora que está pronto, é tempo de descansar. Pelo menos por enquanto.